Possível praticar a constelação familiar sozinho? Olá, meu nome é Laís Hernandes, eu sou consteladora familiar e eu estou aqui no YouTube para trazer para você a autoconstelação. Vou pedir para você se inscrever no canal e dar aquele joinha para a gente poder continuar. Então, quando eu falo de praticar a constelação familiar sozinho, eu falo da autoconstelação. É possível? Sim, é possível. Antes de mais nada, eu quero te explicar o que é a constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica terapêutica que traz à luz algo que está no teu inconsciente. Então, está aqui escondidinho, eu não consigo entender o que é que está acontecendo. Aí, então, eu uso a técnica, que pode ser ela em grupo com pessoas, ou com bonecos na mesa, ou com bonecos na água. Desde que você tenha aí um terapeuta formado em constelações para te orientar, para te ajudar. Mas caso você tenha alguns conhecimentos já na área de constelação, então aqueles conhecimentos básicos que a gente sabe, né, que mãe é nutrição, que pai leva para o mundo, não é? Então, esses conhecimentos que você vai vendo e vai processando e já começa a entender, então eu consigo, e aqui no meu canal também tem alguns vídeos que eu já tenho exposto para vocês alguma coisa sobre constelação, vocês podem utilizar também para, de repente, praticar uma autoconstelação, uma constelação sozinho. Então, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas já sabem qual é o maior problema delas, né? Então, eu tô aqui, ai, Laís, eu tenho um grande problema com a minha mãe, certo? E aí eu falo assim, e eu percebo que, ao mesmo tempo, na constelação familiar, a mãe é o dinheiro, é a nutrição, é aquela que dá a força para a gente do nutrir. E aí eu percebo que eu percebo que eu não tenho o fluir do dinheiro em minha vida, né? Então, eu já tenho essa consciência. Se eu já sei, entre aspas, às vezes, porque eu até mesmo já constelei, e isso não foi para diante, o que é que falta? Falta você dar a atenção à resolução daquele devido problema. Então, vou até fazer um exercício para vocês aqui. Eu tenho dinheiro, né? Eu vou pôr aqui o dinheiro. Aqui. Ai, meu Deus, que, né? Quero mais do mesmo. O que que você sentiu quando me viu pegando, esfregando o dinheiro na minha cara, no meu rosto, em mim? Laís, que desespero. Que desespero. Por quê? Porque dinheiro é sujo. Bom, provavelmente, realmente, o dinheiro tem bactérias, tá, gente? Então, provavelmente, saindo daqui, eu vou lavar a mãozinha, eu vou lavar o rostinho, né? Mas a ideia de te mostrar isso é te mostrar qual é a sua crença com o dinheiro. Então, além da mãe, que é a nutrição, o que que o dinheiro te traz? Entende? Você consegue enxergar esse processo de autoconstelação? É você estar consciente em você, e a hora que você pegar uma nota dessas, em vez de falar, ai, não, dinheiro é sujo, vai lavar a mão, porque a gente ouve isso desde criança. Aí você fala, não, Laís, mas eu tenho certeza que o dinheiro ele é só sujo de bactérias. Uhum. Quando você pega na maçaneta, responde para mim, pergunta de seleção, hein? Quando você pega na maçaneta, você sai correndo lavar a mão? Quando você usa o banheiro e lava a mão, ó, você usou o banheiro, lavou a mão na torneira, lavou, abriu a torneira, lavou a mão, fechou a mão e foi embora. Naquela torneira você pegou a bactéria tua, a bactéria do outro, a bactéria do outro, mas o dinheiro, ele é sujo. Você consegue entender? Então, a partir do momento que você tem essa percepção das coisas que acontecem com você, é possível, sim, você praticar a constelação familiar sozinho. Então, você olhar para uma cédula dessas, ou qualquer dinheiro que você tenha na carteira, R$10, 50 centavos, R$1, dinheiro é dinheiro, dinheiro merece respeito. Então, eu pegar e falar, eu quero mais do mesmo, tá? Então, não
ter aquela sensação de escassez. Isso é o quê? É um exercício que eu pratico comigo. E é um exercício que eu pratico uma única vez? Não, é um exercício gradual, que eu pratico todos os dias um pouquinho. Então, eu estou dizendo isso por vivência própria. Eu cresci ouvindo dizer assim, Laís, o dinheiro é sujo, lava a mão. Sabe? O dinheiro é escasso. Meu Deus, não tem, vai faltar, vai faltar, vai faltar. Então, eu cresci ouvindo isso. Hoje, não. Hoje, o dinheiro faz parte da minha vida. Então, por exemplo, eu quero constelar o dinheiro e nós falamos da mãe. E eu sei que eu tenho um grande problema com a minha mãe. Então, o que que eu vou fazer? Amenizar isso. Né? Então, eu entender assim, gratidão, querida mãe, pela vida que você me deu. Isso é uma única vez? Não, é consciência. Isso são várias vezes. Esse exercício é consciência e, na verdade, ele é vivência. Eu tenho que viver ele no dia a dia. Então, quando eu penso em constelar sozinho, eu tenho que pensar assim, qual é o meu nível de conhecimento sobre determinado assunto? E além do conhecimento sobre determinado assunto, qual é o meu nível de conhecimento sobre o meu problema? Então, eu preciso definir primeiro o problema. Eu vou passar para vocês aqui um exercício como se o meu maior problema fosse o dinheiro. Então, primeiro eu escolho a questão, qual é a principal questão que me incomoda? E como eu faço essa escolha da questão? Geralmente eu pego algo que é recorrente na minha vida, algo que me incomoda demais. Então, eu sei que eu tenho muito problema com o dinheiro. Todo mês os boletos chegam, todo mês eu não dou conta de pagar todos, algo fica para o mês que vem, ou eu pago e fica muito apertado, ou eu tenho que parcelar o meu cartão de crédito. Tudo, gente, é consciência. Então, eu percebo que o dinheiro realmente é um problema na minha vida. Então, o que que eu vou pegar? Inicialmente, eu vou me centrar. O que que é centrar? Normalmente, é você entrar no seu centro vazio, respira fundo, num local tranquilo, porque se você fosse fazer uma constelação com uma instrutora, com uma consteladora, você estaria num local só você e ela. Então, vá para um local que fique você com você, entende? Então, fique você com você, utilize alguma música de concentração. Se você não gosta de meditar, não gosta, não consegue, não pode, use aquelas músicas de frequência de cura do YouTube, você põe tranquilo lá. E aí, entra no seu centro. Respira fundo, preste atenção na sua respiração. O que é a grande meditação? A grande meditação é você perceber seu corpo, perceber a atividade da sua respiração, sem deixar o seu pensamento divagar. E se divagou, tudo bem, traga-o de volta. Então, respira fundo, escolhemos o problema, nos centramos em nós mesmos, silêncio, tranquilidade, não pensar em outras coisas, nos livramos do julgamento. Lembra que nós comentamos sobre mãe ser nutrição, mãe ser dinheiro, e a nossa conversa é dinheiro. Então, mãe, quais são os problemas? Ah, minha mãe não me dava carinho, minha mãe não veio me ajudar quando eu tive bebê, minha mãe dava atenção para todo mundo, menos para mim. Zerou os julgamentos. Então, você zera os julgamentos e começa a perceber que a sua mãe foi a pessoa que te deu a vida. A sua mãe foi a pessoa que te gerou. É o ser que você tem e teve o maior contato que uma pessoa pode ter. Porque você foi gerado dentro daquele ventre. O único momento da vida que você esteve dentro de alguém, que você viveu dentro de alguém, foi o momento em que você foi gerada pela sua mãe. Então, você sente isso, tá? E aí você processa algumas falas que te venham, gratidão pela vida, eu vejo você, eu peço permissão para fazer as coisas diferentes. As falas de cura, eu tenho um e-book, um livro que eu escrevi em formato e-book, no link da minha bio, no @Laís Constelar, vocês acham lá, para orientar essa constelação individual. Normalmente,
as falas de cura, um outro vídeo eu explico melhor, mas elas são utilizadas para dar uma visão maior da alma, entende? Então não adianta nada você ficar repetindo lá, gratidão pela vida, mas vai lá e ó na mamãe, né? Não, então não. Então a gente precisa de uma consciência. E é essa consciência que a gente busca, entende? E é errado você buscar essa consciência sozinha? Não. Não, mas sim, é certo você buscar um constelador se você não consegue fazer sozinho, tá? Então, fizemos esse processo com a mamãe, e aí fazemos com o próprio dinheiro, pega o dinheiro na mão, lista para nós em um papel o que é que você sente pelo dinheiro. Ah, é uma coisa que me traz tristezas, que me traz alegrias. Quais são os pensamentos bons e ruins? Ah, Laís, mas é possível ter pensamentos ruins? É. Se eu falo, eu não tenho dinheiro para pagar os boletos do mês, é um sentimento ruim. Eu me desespero todo mês porque eu penso que o dinheiro vai acabar, é um pensamento ruim. Então, lista esses pensamentos. E aí você vê que a constelação realizada de forma sozinha, a autoconstelação, é um estudo de você. Claro que, se você percebe que não consegue fazer sozinho, então aí sim você aciona um terapeuta, você procura um constelador familiar. Mas existe então a possibilidade? Existe. E aí a sugestão que eu te dou é essa: você primeiro escolhe um problema, segundo, você determina um local específico que você vai poder ter silêncio naquele momento que você está fazendo esse exercício. Terceiro, você anota tudo sobre aquilo que está te causando essas dores. E quarto, você procura processar palavras que te tragam a cura. E essas palavras provavelmente vêm na sua alma, vêm em você. Caso vocês precisem de um guia, existem outros e-books e existe o meu lá no link da bio, ou então põe no comentário aqui que eu mando o link para vocês adquirirem. Outra coisa também, da autoconstelação. Às vezes, como você está fazendo um processo sozinho, é interessante você sempre praticar ele e sempre voltar a esse problema e a essa solução, para você tentar enxergar. Eu tenho hoje um efeito, que é a falta do dinheiro. Qual foi aquela causa? E aí você começa a enxergar. Você faz, na verdade, como a gente fala na administração de empresas, a engenharia reversa, né? Quando a gente fala de um produto, né? A engenharia reversa. Então, eu quero saber como que foi feito este celular. Eu vou desmontar ele, eu vou abrir ele e vou começar a desmontar, tirar esse parafusinho, tá aqui. Então, você começa a tentar enxergar. Fazer engenharia reversa dos teus atos, das tuas ações e da tua família. Como que isso aconteceu? Bom, a Laís, ela está sentindo a falta do dinheiro. Como era minha mãe? O que minha mãe e meu pai falavam sobre dinheiro? Como era a relação com a minha mãe? Ok, eu analisei os dois. Como era a relação com os meus bisavós? Aí começa a entender se alguém da sua família passou por escassez, passou por muita falta. E aí você olha e fala, eu peço permissão para fazer diferente. Entende? E aí a solução ela vai acontecendo com você. Sim, é possível você não conseguir fazer sozinho. E caso não consiga, os consteladores estão por aí, tem muito profissional capacitado para que isso seja feito. Acontece que eu costumo falar para os meus clientes que a constelação familiar, ela não é uma terapia contínua, como você faz, de repente, um reiki, que você faz uma aplicação de 10, 20, ou de repente uma própria sessão de psicologia, que a pessoa vai, faz uma continuidade de 6 meses, 1 ano, 2. Não, a constelação familiar, ela é pontual. Você está na sua sessão de terapia com o seu psicólogo, e você percebe que aquele ponto você ainda não conseguiu resolver. Aí você sim vem e procura
a constelação para você resolver. Então, naturalmente, você já vai encontrar algum problema que seja pesado para você, um problema que seja repetitivo, que te cause muita dor. Você não vai constelar o dedo mindinho do vizinho, entende? Justamente por isso, até porque a própria constelação familiar, ela é uma terapia, ele acaba sendo uma terapia cara, porque ela traz enormes benefícios e ela é única, pontual. Então, é possível praticar sozinho? É. Você utilizando esses conceitos e esses conhecimentos que eu estou aqui no canal passando para vocês, cada dia um pouco. Gente, espero que este vídeo tenha trazido alguns esclarecimentos. Se tiverem alguma dúvida, põe aqui para mim nos comentários, que eu sempre estou revisitando, dando uma olhada, respondo para vocês, ok? E aí vou pedir para vocês se inscreverem no canal e mandar um joinha aqui no nosso vídeo, se chegarem até o final. Um grande beijo, fiquem com Deus e aproveitem bastante a autoconstelação.